Hare Krishna. Hare Krishna. Meu nome é Radha Shakti Devidasi. Meu nome é Brahmarshi Das. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui com vocês sobre o conceito que Krishna traz no Bhagavad Gita sobre o Yoga. Isso. A gente vai usar o verso referência 2.48. Capítulo 2, verso 48 do Bhagavad Gita. Vou até ler aqui. Firme em Yoga, executa ações sem apego, sendo equânime em sucesso e fracasso. Pois se diz que Yoga é equanimidade, Dhananjaya. Então, como muitos de vocês devem saber, mas para quem não sabe, a Bhagavad Gita é o maior tratado do Yoga que existe. Todo o conhecimento védico, ele tem a sua conclusão, todo o seu embasamento e estrutura na Bhagavad Gita. Ela é o pilar de conhecimento dos Vedas. Todos os estudantes sérios das escrituras, seja do Yoga, seja do Vedanta, vai perceber que todos os conceitos que estão, sei lá, no Yoga Sutra, no Shvetashvatara Upanishad, no Taittiriya Upanishad, no Sankhya Karika, vai perceber a Bhagavad Gita tem todos esses conteúdos presentes de maneira raiz, semente, bidya, a qual todo o conhecimento que está nesses livros está presente aqui. Bhagavad Gita é considerado um Upanishad, mas ele tem uma apresentação totalmente sútrica de conhecimento. Então, outra questão importante é que a Bhagavad Gita ela é falada por Krishna. E isso tem um peso imenso, porque Krishna é o orador da Bhagavad Gita para Arjuna, o grande arqueiro da batalha de Kurukshetra. E historicamente falando, por mais que muitas escrituras tenham sido manipuladas no decorrer do tempo, umas porque eram muito extensas, outras porque eram extremamente desconhecidas, a Bhagavad Gita, dentro do Mahabharata, que é o tratado de onde está... o Bhagavad Gita é um pequeno capítulo dentro do Mahabharata, e o Mahabharata tem 120 mil versos, era muito difícil de memorizar. Porém, como conceito fundamental estava presente na Bhagavad Gita, que são apenas 700 versos, esses 700 versos eles se mantiveram impolutos no decorrer do tempo. Então, a gente vê o conceito do yoga dentro da Bhagavad Gita é fundamental para clarear toda a concepção de yoga que se tem hoje em dia. Então aqui está sendo descrito nesse verso 248 que yoga é samatvam, Krishna está dizendo para Arjuna, equanimidade. E equanimidade é um pilar fundamental de uma espiritualidade sólida, porque ela vai ter uma manifestação nesse mundo que liberta o mundo de muitas dualidades presentes, tanto interna quanto externas. A plataforma espiritual é uma plataforma acima das dualidades, partindo do ponto de que dualidade está relacionado à matéria, né? Do bom e ruim, do certo e errado, do hoje, do ontem, do amanhã, moral e o amoral, moral, amoral, tudo isso, essas inconstâncias, amigo, inimigo, tudo sofrimento, isso felicidade, referente a esse mundo, essas dualidades. E o espiritual ele está acima disso, né? Então, samatvam, equanimidade, é o princípio que vai nos fazer, é o que nos dá condições para enxergar ou tocar a espiritualidade genuína. E assim, a gente ouve as pessoas falando muito, né? Nós somos todos iguais, nós somos iguais, nós somos iguais. Sim, isso é verdade, metafisicamente falando, né? Materialmente falando, isso não se aplica. Nós não somos iguais pela perspectiva material. Eu não sou igual a ela. Nós somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, alturas diferentes, aparência diferente, sonhos diferentes, pensamentos diferentes. Nós somos indivíduos separados, né? Porém, existe um ponto que nos conecta a todos nós, como uma família universal de fato. Mas esses pontos de conexão, eles são metafísicos e eles têm um porquê de assim o serem. Por que é importante a gente destrinchar essas temáticas filosóficas? Porque com o passar do tempo vai ficando-se uma impressão de conhecimento muito superficial, do tipo, sim, nós somos todos iguais, todo mundo que acessa um pouco de modo da bondade, que expande um pouco a sua consciência, percebe isso. Mas qual é o embasamento filosófico que sustenta essa verdade? Esse é o grande conceito. O que sustenta samatvam são as três verdades ontológicas, ou os três tattvas. Existe a compreensão de verdade profunda. Existe verdade como sattva, sou veraz, sou sincero e tal, mas existe verdades ontológicas que vão descrever os princípios fundamentais da existência.
E a Bhagavad Gita vai descrever 3 verdades ontológicas fundamentais. Ishvara Tattva, ou a verdade, sobre Deus. Prakriti Tattva, a verdade sobre a natureza material, o que é matéria. E Jiva Tattva, a verdade acerca da alma, acerca do ser, acerca de nós. E essas verdades são atributos e características específicos, a própria natureza da natureza material, a natureza do Ser Supremo, de Ishvara Tattva, de Vishnu Tattva, a natureza da Jiva, da alma espiritual. E é descrito que uma pessoa que conhece de fato a verdade, ela não confunde esses 3 tattvas, né? Então ele passa a ser uma pessoa que tem contato genuíno com a espiritualidade, através do discernimento, viveka desses 3 tattvas. Sim, a partir do momento que a entidade viva, a alma, não se confunde com a matéria, em outras palavras, a partir do momento que o indivíduo metafísico compreende que não é o corpo, a consequência lógica da compreensão da vida já é completamente outra. E mais ainda, sabendo que ele não é a matéria e ainda assim existe um controlador supremo, às vezes essa palavra pode incomodar, mas existe um conhecimento, uma consciência que rege e controla todos os movimentos do universo. Ou seja, esta é a responsabilidade de um indivíduo, uma consciência. Consciência é subproduto de um indivíduo, né? E esse indivíduo que rege tudo, todas as coisas, é Deus, é Ishvara. Então, a partir do momento que o indivíduo sabe que ele não é a matéria, que ele não é este corpo, e que ele não é o controlador de tudo, que existe um controlador supremo, ele começa a se colocar no seu lugar. E aí, Samatvam é consequência natural. Exato. E entendendo esses status, a natureza da alma, a natureza de Deus, a natureza do mundo material, o indivíduo pode passar a entender qual é o seu relacionamento com esses outros status. No caso, o relacionamento com Deus e o relacionamento com a natureza. Porque quando ele entende a natureza de cada um, ele vai pensar, bom, agora como que eu me relaciono com isso? Porque estamos sempre em questão de relacionamento, né? Então a pessoa não confunde, como o Brahmarshi trouxe, ela não confunde que é o corpo, que é a matéria, porque a matéria é feita de uma natureza, de substâncias, dos Mahabhutas, de elementos diferentes do que a Jiva, a alma, é feita, e ela passa a saber que a alma é feita da mesma substância que o Ser Supremo é feito. Sat, eternidade, Chit, conhecimento, e Ananda, bem-aventurança. Porém, a alma espiritual é diminuta, como uma partícula atômica, como o Bhagavad Gita explica. Então, ele é qualitativamente igual a Ishvara Tattva, a Deus, mas ele é quantitativamente diferente. E por isso ele é um ser à parte desse Ser Supremo, mas eternamente conectado com ele. E por que a gente está trazendo tantos conhecimentos filosóficos por detrás? Porque sem um conhecimento espiritual, estaremos sempre sujeitos àquilo que as nossas impressões referentes à realidade nos trazem. Ou seja, o quente é ruim, o frio é gostoso, a luz me incomoda, o escuro me dá medo. Mas por quê? O que está por detrás de todas essas coisas? Se não existe uma verdade que sustenta todas as outras verdades reais, não as ilusórias da mente, quer dizer que não existe verdade nenhuma. Então, tendo esta verdade estabelecida, a gente precisa de um suporte para poder enxergar a realidade com base na verdade. O objetivo da Bhagavad Gita, o objetivo das escrituras védicas, o objetivo de um mestre espiritual genuíno é que possamos compreender essas verdades, principalmente essas verdades ontológicas, Ishvara Tattva, Prakriti Tattva, Jiva Tattva, para que, como a Radha Shakti falou, a gente possa compreender Rasa Tattva, a verdade sobre os relacionamentos, porque viver é relacionar-se. E o que sustenta esse conceito de samatvam, de equanimidade, que é o conceito que Krishna dá para o yoga na Bhagavad Gita? Tem 3 princípios metafísicos, existem 3 bases filosóficas que sustentam essa equanimidade entre os seres, né? E vou trazer aqui para vocês os 3. E eu sei que hoje a live é mais curtinha e tudo mais, mas qualquer dúvida que ficar desse papo que a gente está tendo com vocês, a gente vai deixar Instagram, contato, tudo para que quem quiser também participar dos nossos grupos de estudos possa estender esse conteúdo, tá certo? Então, vou trazer de forma mais objetiva. Esses 3 itens, eles são, primeiro,
A alma, Jiva Tattva, ela tem a mesma natureza, como dito anteriormente, que Vishnu Tattva, que Ishvara Tattva. Sat, Chit, Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então, todas as almas têm essa mesma natureza, em termos de substância. Não significa que elas são o mesmo, mas elas têm a mesma natureza, isso são coisas diferentes. Porque elas são entidades vivas separadas umas das outras, com a mesma natureza. O segundo ponto é que esse Vishnu Tattva, esse Ishvara Tattva, ele tem uma expansão, um tipo de expansão específico, que é chamado mais tecnicamente de Kshirodakashaya Vishnu, que ele se expande como não dá para chamar de avatara, né, mas como uma expansão plenária. Expansão plenária. Dentro do coração de cada entidade viva. Só que ele se expande no coração de cada entidade viva e habita no coração de cada entidade viva em mesma proporção, em proporções iguais. Então, este Ser Supremo habita em cada jiva, em cada alma, em mesma quantidade. E o terceiro item que nos traz equanimidade é a questão de que esse relacionamento da alma Jiva Tattva com Vishnu Tattva, com a verdade acerca de Deus, tem o mesmo valor para todas as almas. Então, o meu relacionamento com Deus não tem mais importância do que o relacionamento do Brahmarshi com Deus. Tem o mesmo valor para esse Ser Supremo, para Krishna, para Deus, para Allah, seja o nome que quiser ser chamado, né? Mas tem o mesmo valor, a mesma importância. E é descrito que a própria natureza, nos textos védicos, né? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai. É descrito que a própria natureza da entidade viva é este relacionamento amoroso para com este Ser Supremo. Lembrando que este amor não é um amor sentimento, é um amor comportamento, que se manifesta através do quê? Do servir. Então, quem ama, serve. E nós, no tratado de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus significa o quê? Servir a Deus, buscar agradá-lo, compreender qual é a sua consciência. Lembrando que ele é, além de onisciente, onipresente, onipotente, ele é onibenevolente. Ele quer o bem de todas as entidades vivas. E essas premissas que Jesus traz, muito simples, elas estão muito bem ancoradas no Vedanta, filosoficamente falando, porque amar ao próximo como a si mesmo é uma fala muito comum na nossa sociedade ocidental, mas que está muito bem ancorada em samatvam, em equanimidade. Porque esse serviço que o Brahmarshi citou agora, a pessoa vai poder executar ele sem inveja e sem parcialidade, sem egoísmo, quando ele está assentado nesses princípios filosóficos metafísicos de igualdade. E não simplesmente em princípios superficiais, porque ainda assim os sentidos vão querer trazer benefícios para si, naturalmente. Mas ancorado em princípios filosóficos eternos, em tátuas, essa pessoa vai conseguindo gradualmente vencer esses impulsos de condicionamento. Então ela vai servir a outra entidade viva, mas ela também está servindo ao Ser Supremo que habita naquele ser, mas de forma muito bem embasada e não só sentimental. Ou seja, Dharma só vai ser plenamente executado quando a pessoa tem Samatvam estabelecido, ou seja, tem um Yoga estabelecido no coração, na mente. E quais são os sintomas, alguns dos sintomas do indivíduo que tem esse Samatvam? Quer dar uma olhada? Então, olhando aqui na Bhagavad Gita, a gente tem o verso 5, 18, capítulo 5, verso 18, que fala que o sábio humilde vê com a mesma visão um brahmana erudito e cortês, que é um professor, uma pessoa muito qualificada para ensinar a ciência espiritual, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro. Né? Então, essa pessoa que desenvolveu o Samatvam, ele se torna muito humilde e ele tem uma visão equânime para com todos. Ele vê o Ser Supremo habitando no coração de todos e ele sabe que, independentemente desse corpo externo, porque aqui está dizendo corpos de seres humanos e também de animais, mas também está trazendo níveis de consciência. Então, independentemente do corpo ou do nível de consciência que a pessoa que está no mesmo corpo que da sua espécie, né, do ser humano está, ainda assim eu devo honrá-la, porque ela tem uma natureza espiritual superior. Exatamente. Então, Samatvam, devido a Samatvam ser a base para uma humildade legítima, Samatvam, equanimidade, é a base para todas as virtudes. Isso é Yoga. E para estabelecer yoga, que é conexão com o Supremo, não tem como conectar-se com ele sem conectar-se com o todo e vê-lo presente em tudo. É uma consequência natural, por isso que é uma premissa fundamental do yoga. Amar ao próximo como a ti mesmo.
como Jesus diz. O grande âmbito. Então era esse conceito que a gente gostaria de apresentar para vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Isso. Agradeço a boa oportunidade de poder compartilhar um pouco desse conhecimento. A gente agradece muito o convite. Infelizmente, a gente está... a gravação que está passando, né? A gente não pôde participar online devido a alguns compromissos. Mas a gente tem alguns grupos de estudos, nós compartilhamos nossos saberes, né? Que a gente tem, faz parte de uma sucessão discipular de mestre, discípulo e tudo mais. Dessa forma, a gente aprendeu esse conhecimento, se abrigando num mestre espiritual, tendo um guru e, enfim, todos os procedimentos padrões para que possa, né, entender esse conhecimento dentro de como ele funciona, né, dentro de como funcionam essas escolas e tradições. E aí a gente passa esse conhecimento da Bhagavad Gita, de outros textos como Srimad Bhagavatam também. Temos alguns grupos de estudos e projetos. Quem quiser saber mais pode entrar em contato conosco. Isso. Então, muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Estamos à disposição. E Hare Krishna.